Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à última audição do conjunto das audições que o Grupo de Trabalho está a promover durante o dia de hoje e queria cumprimentar muito em particular a Ordem dos Psicólogos, o Sr. Bastonário Dr. Francisco Miranda Rodrigues, a Sra. Vice-Presidente, a Dra. Sofia Ramalho, e também o elemento da direção, o Dr. Tiago Pereira, pela disponibilidade e pelo empenho em poderem colaborar nesta fase da especialidade. Mais uma vez, já cá estiveram numa outra fase, mas estão aqui novamente para, em específico, sobre o Estatuto da Ordem dos Psicólogos, podemos também refletir sobre os contributos que possam trazer ao Grupo de Trabalho. Julgo que o Sr. Bastonário conhece a metodologia da audição, portanto tem uma intervenção inicial de 10 minutos. Os grupos parlamentares farão questões e, naturalmente, reflexões que possam ser úteis e depois o Sr. Bastonário, que pode gerir o tempo da forma que entender, terá uma intervenção final de 10 minutos. Estamos todos em condições de iniciar a audição e, por isso, eu passo a palavra ao Sr. Bastonário para a sua intervenção inicial. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sras. Deputadas, é com gosto que temos a oportunidade de poder, mais uma vez, tentar contribuir no sentido de melhorarmos a proposta que está neste momento a ser debatida e eu tentaria focar-me essencialmente em 3 pontos, fazendo uma muito rápida introdução àquilo que nós consideramos ser a evolução bastante positiva que o documento teve até a este momento. Isso é algo que nos satisfaz poder dizer e que, fazendo a ligação para aquilo que é um dos primeiros pontos que gostaria de referir, se pode ver logo na questão dos atos que estão vertidos nesta proposta. Para nós, há muito tempo, desde antes ainda de ter estado em discussão uma lei dos atos em saúde, aqui, neste mesmo Parlamento, que era da maior importância que pudéssemos ter uma descrição dos atos, ainda, e necessariamente até diria que sucinta, de modo a que pudéssemos clarificar a sociedade, mas particularmente alguns agentes e em específico aqueles que aplicam a lei, sobre aquilo que é a nossa atividade, naquilo que se mais diferencia de outras profissões e naquilo que é mais relevante para a proteção e para a segurança e saúde dos cidadãos. E, portanto, congratulamos-nos com pela primeira vez estar em discussão uma proposta que tem esses mesmos atos, mais ou menos num formato que foi aquele que foi aprovado inclusivamente na Assembleia de Representantes da Ordem dos Psicólogos, anteriormente numa versão regulamentar interna, evidentemente. Aquilo que gostaríamos de dizer é que ficamos com a esperança de que esta redação, uma vez com algumas melhorias de pormenor, mas que são conceptualmente importantes, se não sofrer outras alterações, nós acreditamos e ficamos, repito, com a esperança que possa vir a contribuir para clarificar muitas situações que têm inclusivamente gerado alguma litigância e que podem estar a gerar alguma desproteção das pessoas que, como julgo que é do conhecimento de todos aqui, estão a recorrer em cada vez maior número e com cada vez maior frequência aos serviços na área da saúde mental e, em particular, àqueles que são prestados pelos psicólogos. Todavia, nós também sabemos que a literacia é um caminho que se tem tentado a fazer nesta matéria e, embora esteja melhor do que aquilo que estava há uns anos atrás, enfim, continua a ter muito caminho para trilhar. E os nossos cidadãos, por vezes, vêm-se confrontados com práticas cuja distinção é muito difícil de fazer e, por isso, também temos tentado ir para além, às vezes um pouco para além do nosso papel, tentando contribuir para um maior esclarecimento da sociedade nesta matéria e disseminando informação fidedigna sobre o que é que devem esperar profissionais nesta área. Bom, por isso, eu gostava de salientar, particularmente naquilo que diz respeito ao facto de a psicoterapia vir descrita como uma das atividades dos psicólogos. Aliás, os psicólogos serão esmagadoramente os profissionais que exercem esta atividade, mas que isso esteja contemplado
contemplado de uma forma que, seja como for, mantém, de acordo com aquilo que é o conhecimento que é público de estatutos de outras profissões autorreguladas da saúde, mantém aquilo que é necessário interdisciplinaridade em algumas áreas, como é também este o caso, e de acordo com consensos que já no passado foram feitos no âmbito do Conselho Nacional de Saúde Mental, que respeitamos e, portanto, ficamos satisfeitos com esta melhoria. Sugeríamos apenas que, relativamente a definições de conceitos como ato e competência, que pudesse haver algum cuidado, porque o que está neste momento presente na proposta parece distinguir aquilo que seriam, por exemplo, os atos para o caso dos psicólogos, ou aquilo que é, por exemplo, uma descrição de atos de outras profissões em saúde, porque, por vezes, aquilo que são atos vêm descritos como competências na nossa proposta de estatutos, quando deveriam, à semelhança do que acontece com outras profissões de saúde, estar como atos, precisamente. E isso pode gerar, depois, problemas de interpretação no futuro. E, por isso, nós, no documento que vos entregaremos, identificamos especificamente quais as situações onde isso pode vir a gerar alguma confusão. Passaria ao segundo ponto, relativamente aos estágios profissionais, que nós, na Ordem dos Psicólogos, designamos por anos profissionais júnior, e em bom tempo o fizemos, diria. Essa questão, para nós, também nos parece relativamente pacífica em praticamente tudo aquilo que a redação contém. Na verdade, o modelo que a proposta tem é muito semelhante àquele que nós já hoje temos. Apenas deixava 2 ou 3 notas que nos parecem importantes ressalvar. Uma sobre uma matéria que, embora entendamos aquilo que o legislador aqui tem de intenção, que é quando define que os requerimentos de isenção ou de pagamento parcelar devem ser feitos, para já prevê essa possibilidade, e isso nós reforçamos como sendo uma boa medida, porque clarifica a possibilidade de podermos fazer essas medidas excepcionais e, portanto, estamos de acordo com ela. A questão mais operacional é que, para nós, merece algum reparo. É o facto de uma competência claramente de gestão estar atribuída a um órgão de supervisão. E julgamos que poderia ser melhorada esta proposta se pudéssemos, acautelando aquilo que é a aplicação e o espírito que parece estar contido na lei, pudéssemos verter obrigatoriamente para o regulamento de estágios que está previsto nesta legislação, que tem que existir e tem que ser aprovado pelo Conselho de Supervisão, prevíssemos a obrigatoriedade desse regulamento ter que conter precisamente estas dimensões que têm que ver com os critérios e toda a definição que é necessária para a apreciação dos requerimentos de isenção e de pagamento parcelar. Salvaguardava-se assim os direitos daqueles que colocam esses requerimentos e o órgão de supervisão continuaria a ter a última palavra nessa matéria, que me parece ser esse o espírito que o legislador teve à partida nesta questão, mas também se salvaguardava que se mantinha as competências de gestão no órgão de gestão, que é a direção, e as competências de supervisão no órgão de supervisão. Portanto, parece-nos que era uma solução mais equilibrada, que manteria todas as salvaguardas que penso que estão na origem da proposta ter sido desenhada desta forma. Depois acrescentaria ainda, não entrando em outros pormenores que depois deixaremos mais relativamente a prazos, que duas coisas. Uma, na remuneração, é muito importante que se tenha em conta que, ao ficar desenhada a remuneração como está nesta proposta, ela acaba, parece-nos, com a possibilidade que hoje existia e que está a vigorar, que, por exemplo, no caso dos psicólogos que estão a fazer estágios profissionais em clínicas, e como saberão, os psicólogos que trabalham em clínicas privadas, o regime laboral depois que têm são prestadores de serviços e, portanto, recebem mediante essas consultas. Os estágios profissionais serem feitos num formato diferente contraria completamente
tudo aquilo que é a prática em todas as clínicas e o resultado disso vai, muito provavelmente, ser que deixaremos de poder fazer estágios profissionais em clínicas deste género. Clínicas, hospitais privados que funcionam com este regime, deixaremos de o fazer. Ora, como é sabido, nós não contamos até hoje com o Serviço Nacional de Saúde, senão com 2 dezenas, 3 dezenas no máximo de estágios profissionais por ano para poder fazer estágios profissionais. E praticamente quase 90% dos estágios profissionais à ordem dos psicólogos são feitos no setor social e no setor privado. Portanto, vai ser-nos colocado aqui um esforço acrescido que nós colocamos à vossa consideração a possibilidade de manter algum regime que permitisse que, pelo menos nessas atividades que são absolutamente claras, que se justifica, porque a atividade laboral será sempre feita dessa forma, pudesse manter esse regime um pouco mais flexível. Terceiro aspecto dos estágios profissionais. Vou deixar para as perguntas e respostas porque tenho medo de não ter tempo. Eleições. Apenas gostaríamos de salvaguardar que, em matéria de eleições, parece-nos muito importante que, uma vez estando nós a 1 ano e 3 meses de data eleitoral, que pudéssemos juntar as coisas e que os processos eleitorais fossem unos, independentemente de poderem ter, depois as listas poderem ter diferentes formatações, conforme a proposta parece que também tinha no seu espírito, mas ser possível o ato eleitoral não ser fraturado com as disrupções que isso cria no funcionamento das organizações. E neste caso em específico, em disposições transitórias, permitir que nós possamos ter agora eleições num ato único, até porque, tendo em conta os calendários e a mistura do calendário disso com os prazos regulamentares que estão previstos, também teríamos aí um problema para resolver. E, portanto, ficaria-me por aqui neste momento, nesta primeira intervenção. Muito obrigado. Obrigada a nosso Sr. Bastonário pela reflexão que partilhou connosco e os contributos que deixou ao grupo de trabalho, que são úteis e necessariamente mereceram a reflexão de todos os grupos parlamentares, para quem eu de imediato passo a palavra e começo pelo grupo parlamentar do Partido Socialista e dou a palavra à Sra. Deputada Susana Correia. Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimentar o Sr. Bastonário, Dr. Francisco Miranda Rodrigues, cumprimentar a Sra. Vice-Presidente, Dra. Sofia Ramalho e o Dr. Tiago Pereira, também membro da direção desta ordem. Sr. Bastonário, dizer-lhe que com esta exposição e com os contributos que nos têm feito chegar, tem facilitado o trabalho do deputado e nesta fase da especialidade é primordial as questões mais específicas de cada ordem. Porque nós temos conhecimento de 3 ou 4 matérias que são mais transversais, mas depois em cada ordem existem questões muito mais específicas. Apraz-me dizer que fico satisfeita com o facto de ter aqui sublinhado um caminho positivo. Esse caminho espero que nós continuemos a fazer e que tenhamos aqui um resultado final equilibrado. Eu tenho aqui 4 pontos que seriam, de uma maneira geral, as razões para a reforma, que tinha a ver com as menos restrições, a mais igualdade, menos precariedade e mais transparência. A minha pergunta é se neste resultado que nós neste momento temos, existe algo que devemos ainda incluir para chegarmos a este resultado, que é o objetivo desta lei, ou se, efetivamente, nos contributos escritos que nos deixa, poderemos aí encontrar o que nos está a faltar para estas 4 metas. Uma outra questão que eu gostava que pudesse aperfeiçoar melhor, se assim entender, a questão da interdisciplinaridade. É uma questão mais específica na questão desta ordem, menos nas restantes que ouvimos anteriormente. A especialidade avançada. Se temos aqui algumas questões ainda a melhorar ou efetivamente se já alcançamos o que era suposto, e a inscrição na ordem de pessoas coletivas. E estas são as minhas questões. Os atos é uma preocupação de todas as ordens, a questão do ato reservado, do ato próprio, mas percebi e fico satisfeita por isso que efetivamente já estamos a chegar a um ponto de acordo, ou pelo menos que responde à satisfação e à profissão do psicólogo e, ao mesmo tempo, àquilo que nós pretendemos, que é a qualidade dos atos que prestamos e do resultado que oferecemos aos serviços onde temos o psicólogo. E resta-me terminar e agradecer efetivamente o contributo que é dado por parte da Ordem dos Psicólogos, por isso é que as questões são poucas e temos mais é que trabalhar com os documentos que nos deixam. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. É a vez do Grupo Parlamentar do PST e dou de novo a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira. Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora, mais uma vez, neste dia que vai longo,
que é a quinta audição que estamos a fazer no âmbito deste grupo de trabalho e, naturalmente, começar por cumprimentar o Sr. Bastonário, o Dr. Francisco Miranda Rodrigues, a Sra. Vice-Presidente, a Dra. Sofia Ramalho, bem como o Dr. Tiago Pereira, que também faz parte desta comitiva. Grande parte das questões, julgo que foram bastante claras nesta exposição inicial, não obstante, eu ainda gostava de fazer aqui 3 ou 4 perguntas. Naturalmente que foi fundamental que passasse a haver uma noção de ato de psicólogo, que aliás era uma lacuna que existia no vosso estatuto e que era importante vir a colmatar esta lacuna e portanto, e nesse aspecto, e permitir-me, Sr. Bastonário, eu não estou a ver a questão do ponto de vista do que pensam os membros da Ordem, mas daquilo que é o melhor interesse dos cidadãos e do interesse público que está revestida cada uma das ordens. A minha pergunta relativamente a esta questão, neste momento temos aqui a distinção da chamada psicoterapia, estando como um dos atos de psicólogos, mas a minha questão é agora, a partir do momento em que nós passamos a ter atos, e passamos a ter esta distinção e esta noção também dos atos próprios da profissão, e bem, portanto, para o PSD sempre foi muito caro aquela que é a regulamentação dos atos, em todas as profissões, não só no caso dos psicólogos, mas em todas elas, portanto, regulamentadas, e a minha pergunta é, se a forma como está regulamentado, olhando para o futuro, porque nós temos a olhar para o futuro, não para a conquista imediata, que foi agora conseguimos isto, mas ver como é que é amanhã. O ficar aberto uma série de atos também a outro tipo de profissionais, quais podem ser as implicações, nomeadamente em tempos de livre circulação de pessoas e bens e de serviços também, prestadores de serviços. Aliás, a Diretiva de Serviços é a justificação para muitas dessas alternativas e, portanto, até que ponto é que, a partir de agora, nós passamos a ter a garantia que profissionais, nomeadamente, que tenham sido suspensos, expulsos, aplicada uma sanção qualquer fora de Portugal e que não estejam no âmbito da Ordem, não podem chegar e tranquilamente exercer os atos que são próprios de um psicólogo em Portugal. E, portanto, quais seriam as salvaguardas, no caso de resposta positiva, quais seriam as salvaguardas para que a saúde mental dos cidadãos que se deparam com profissionais que possam não ser idóneos seja efetivamente salvaguardada? Para nós, é o escopo final e a preocupação final é realmente a proteção daqueles que são o público em geral e os que recorrem aos serviços, tanto mais num tempo que nós vivemos em que a saúde mental é cada vez mais um assunto na ordem do dia e está cada vez mais nas nossas vidas e com uma das preocupações das pessoas deixando de estar naquele lado escondido e envergonhado em que não se falava porque era quase um tabu. E felizmente este passo foi dado e, portanto, também a minha pergunta é até que ponto é que esta legislação está a acompanhar as necessidades, os novos desafios que se vêem naquela que é a nova realidade das várias abordagens terapêuticas à doença mental na sua míriade. Naturalmente, eu não estou aqui a pôr em causa a questão dos psiquiatras, de todos os profissionais também médicos da área da doença mental, que há vários, mas nesta interoperabilidade entre as várias profissões, até que ponto é que com isto estamos salvaguardados? Depois, relativamente aos estágios profissionais, e permita-me também aqui uma à parte, é com grande satisfação que vemos que todas as ordens têm acolhido esta isenção, até porque se tratou de uma proposta do PSD e nós ficámos muito felizes de ter sido a única que foi aprovada pelo Partido Socialista e que os nossos jovens que têm mais dificuldades acabarem por não se ver com encargos enormíssimos, por vezes, naquelas que são as inscrições para as ordens. Relativamente aos estágios, na altura tentou-se que o Estado assumisse o pagamento. E estamos a falar de uma realidade que tem a ver com algumas ordens profissionais, que é aquelas que são notoriamente, essencialmente liberais. É destas que têm prática isolada, que é os advogados, é os psicólogos e mais algumas profissões cujo exercício das suas funções são eminentemente liberais. Portanto, e muitas vezes em prática isolada, e o caso dos psicólogos é paradigmático dessa questão. É ou não necessário, porque a lei é clara e taxativa, que os estágios têm que ser obrigatoriamente remunerados. E o PSD sempre concordou que os estágios têm que ser remunerados, até o propôs, portanto, com esta vontade. Mas é ou não necessário que se criem instrumentos para que esta remuneração dos jovens não seja um presente envenenado.
E, no vosso caso, concretamente, como é que acham que deveria estar plasmado no Estatuto para que os jovens, sob a égide do melhor acesso à profissão, se vejam impedidos de, na prática, aceder à profissão? Isso para nós é uma enormíssima preocupação, porque é fundamental que os jovens acedam às profissões, também às reguladas. Depois, relativamente às eleições, a vossa posição parece ser muito clara. Apenas uma pergunta quanto a estas matérias. Os 120 dias de norma transitória são suficientes ou entendem que isso, no caso da vossa ordem, é desta que estamos a falar, são manifestamente insuficientes? Quanto à questão, que tomamos boa nota e com sensibilidade para a questão que colocou, que as decisões executivas estarem em órgãos que aparentemente deveriam ser de supervisão ou consultivos, e, portanto, tomamos boa nota porque parece-me que é um argumento que realmente temos de ter em conta. No mais, agradeço-vos também o documento que nos vão enviar, porque ele será precioso para apreciarmos com mais cuidado e se me respondessem a estas perguntas, já sabem, podem contar com o grupo parlamentar do PSD hoje, como tem contado sempre nestas matérias. Muito obrigada, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Concluímos esta ronda com a intervenção do Grupo Parlamentar do Chega e dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigado, Sra. Deputada, Sra. Presidente. Começo por agradecer a presença dos distintos membros da Ordem dos Psicólogos e, sobre o tema que hoje nos convoca, começamos por apresentar a nossa posição. O Partido Chega, de maneira inequívoca, foi o motor deste debate, denunciando desde o princípio as graves falhas da proposta de lei que pretende modificar o funcionamento das ordens profissionais em Portugal. Não hesitamos em afirmar que o Governo Socialista procura, de forma flagrante, um controle excessivo sobre as ordens profissionais e sobre os seus profissionais. É evidente que o Governo não tolera críticas e demonstra total desrespeito pela liberdade de expressão das ordens profissionais. E percebemos, desde sempre, a preocupante expansão do poder governamental, especialmente por meio do órgão de supervisão, em detrimento dos já estabelecidos Conselhos Gerais das Ordens. Fomos os pioneiros em frisar que as propostas ignoram de maneira alarmante as necessidades das profissões regulamentadas e a qualidade dos serviços oferecidos aos cidadãos. Destacamos de maneira incisiva o foco excessivo na liberalização do mercado, em detrimento da preservação dos serviços públicos e dos direitos dos consumidores, o que pode prejudicar os menos privilegiados, forçando-os a recorrer a serviços mais baratos e menos regulamentados. Reiteramos que o Governo está claramente a tentar subjugar as ordens profissionais para ampliar o seu domínio político. Ficou patente a total falta de consideração e tempo concedido às ordens para se pronunciarem sobre uma proposta de lei extensa, com meros 2 dias para analisar mais de 700 páginas. Da nossa parte, reafirmamos de maneira contundente que as ordens profissionais não serão silenciadas e continuarão a defender os interesses dos seus profissionais e dos cidadãos. Com base nestas considerações e considerando a intervenção de Vossas Excelências, grande parte das perguntas que tínhamos a colocar foram já respondidas. No entanto, há 2 questões que vos gostaria de colocar. Como vê a Ordem dos Psicólogos a falta de cumprimento do prazo estipulado na lei para consulta das associações públicas profissionais? E se está a Ordem dos Psicólogos atualmente a remunerar os membros dos órgãos? Se não, se a Ordem está preparada para manter a estabilidade financeira, a sua capacidade financeira, caso tenha que passar a remunerar determinados membros, nomeadamente o provedor. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então concluir esta audição, devolvendo a palavra à Ordem dos Psicólogos e ao Sr. Bastonário, Sr. Dr. Francisco Miranda Rodrigues. Muito obrigado pelas vossas perguntas. Bom, começando pela questão da proteção das pessoas e, portanto, sobre o ato que aqui foi referido. Bom, há um salto tremendo nesta proposta e isso é absolutamente inegável, não há forma de contornar isso. Passa a haver uma definição, as pessoas podem ser esclarecidas com menos dúvidas sobre aquilo que, afinal, devem esperar apenas, por exemplo, dos psicólogos, embora
nós saibamos que, por exemplo, na definição dos atos de forma bastante mais genérica e própria para, por exemplo, o modelo biomédico, continua a ser possível a um psiquiatra o exercício da atividade de psicoterapia, ou mesmo, em certas circunstâncias, é possível, no âmbito de competências de especialidade, o exercício dessa atividade de psicoterapia por outros profissionais de profissões autorreguladas, como é o caso, por exemplo, dos enfermeiros. Isso deriva de um consenso há muitos anos no âmbito do Conselho Nacional de Saúde, que eu volto a dizer que a Ordem dos Psicólogos respeita os compromissos assumidos anteriormente, respeita o histórico das coisas e respeita aquilo que decorre num quadro legal que dá proteção às pessoas por aquilo que é o controlo da atividade dos profissionais nestas ordens e o exercício depois disciplinar, se for o caso disso. Portanto, este quadro que agora se está a desenhar, nós achamos que é um quadro que dá um salto muito grande. Se vai resolver tudo, eu acho que a resposta é tão fácil quanto será difícil complementar, que é, eu acho que não vai resolver tudo e também não acho que seja possível resolver tudo por via da legislação. E, portanto, eu acho que está a dar aqui um salto muito importante para resolver uma parte das coisas, mas teremos, por exemplo, continuar a fazer uma outra, que é ajudar a que, por exemplo, os magistrados conheçam bem aquilo que é a atividade dos profissionais, aquilo que deve ser a atividade dos psicólogos e não de outras pessoas curiosas, aquilo que a lei diz, que diz explicitamente, mas o que também está implícito e, portanto, que não é só literal. E, portanto, há mais coisas a fazer, há literacia para melhorar na população. Portanto, não acho que se faça tudo, mas acho que é um passo bastante importante e acho que a proteção das pessoas fica muito melhorada. Não acho que resolva tudo, mas acho difícil que a legislação pudesse resolver tudo e, ao mesmo tempo, conseguirmos um equilíbrio entre aquilo que é a proposta em si, a sua aplicabilidade. Julgo que é um bom salto este. E acho que há um consenso amplo, vamos dizer desta forma, sobre isso. Depois, sobre a questão da precariedade, outra dimensão que se propunha a haver um contributo, e está ligado, no nosso caso, à questão dos estágios profissionais, mas está ligado ao acesso, portanto vou aqui dar uma resposta de bloco. Nós já tínhamos um modelo que, na verdade, fazia com que os estágios profissionais não tivessem muitas barreiras. Eu diria que a principal das barreiras poderia eventualmente ser, por alguns casos, o financeiro no início. Ou seja, no início, tendo em conta que as pessoas já seriam obrigatoriamente remuneradas, quanto muito seria mesmo o arranque, não é? Em que as pessoas não tinham ainda qualquer tipo de remuneração e portanto, nesse momento, nesse preciso momento, isso podia ser um entrave. E por isso também fizemos um esforço por, já há algum tempo, irmos baixando alguns dos montantes, precisamente para tentar ajudar nesse aspecto. Mas nós não temos números cláusulas de acesso à ordem, não temos exames de acesso à ordem. Acede à ordem dos psicólogos aqueles que são os diplomados em Psicologia, com os 2 ciclos em Psicologia, de acordo com o que está estabelecido no consenso do EuroPsi, do Diploma Europeu de Psicologia, e depois que conseguem encontrar o quê? Conseguem encontrar trabalho. Portanto, no fundo, o problema do acesso à profissão de psicólogo é um problema de empregabilidade, é um problema, quanto muito, com o que a economia está a gerar em termos de mercado de trabalho, mais do que de outra coisa qualquer. E, portanto, a nossa grande preocupação é, desde há muitos anos, o tentar criar condições diretas e indiretas, dentro do que está ao nosso alcance enquanto ordem profissional, para a melhoria da empregabilidade dos psicólogos. E fazemos isso com ações diretas, junto dos candidatos a poderem ser psicólogos, tentando desenvolver competências para que melhor procurem trabalho, mas também tentando que a sociedade
olho para os serviços de psicologia de uma outra forma, penso que algo, aliás, que tem acontecido e com isso melhorar a empregabilidade dos psicólogos. Portanto, eu acho que a questão da precariedade relativamente aos estágios, o que seria agora importante era não estragar. E para não estragar, acho que era muito importante não reduzir a flexibilidade, conforme eu há pouco tentei explicar. Porque atualmente nós cumprimos com a legislação no que diz respeito à obrigatoriedade de pagamento aos estagiários. Ou seja, a Ordem dos Psicólogos não aceita que os estágios profissionais não sejam remunerados e não aceita isso há muitos anos. E cumpre com a legislação de 2011, que já obrigava a que os estágios fossem pagos. Portanto, só que essa legislação, apesar de tudo, tinha alguma flexibilidade. Compreendemos e achamos muito bem que se tente que os valores a serem pagos sejam superiores, muito bem. Quanto à outra questão, que é da flexibilidade que pode acabar com alguns estágios, ou flexibilizar de facto, portanto, mantendo a flexibilidade atual, ou então, porque senão vamos ter mais precariedade por via do não acesso à profissão, ou então tentarmos uma outra coisa, que é conseguirmos que a oferta pública de estágios profissionais exista. Porque ela não se pode dizer que exista, não é? E, portanto, se ela passar a existir, não será difícil compensar as perdas existentes nessa matéria. Mas é que o problema é que não existe. E, portanto, enquanto não existir, seria bastante prudente que nós não criássemos um problema onde ele não existe. No caso da Ordem dos Psicólogos, esse problema, de facto, não existe. Relativamente, eu penso que já respondi com isto também à questão da interdisciplinaridade. Portanto, o que nós aí estamos a defender é, sim, nós trabalhamos com outros profissionais e aceitamos a partilha de algumas coisas em certas condições que são requisitos exigentes, seja como for, para dar segurança aos cidadãos, dentro das profissões autorreguladas, mas achamos que os senhores deputados cometeriam um erro se permitissem a desregulação de algumas destas atividades, que não são profissões, são atividades, e que, fruto de um grande entusiasmo que a saúde mental tem ganho na sociedade, não só em Portugal, passou também a ser algo que outros passaram a tentar exercer de alguma forma. Eu julgo que não seria responsável subscrever que agora qualquer pessoa, um advogado com alguma formação, um gestor com alguma formação, um economista com alguma formação, passassem a poder fazer psicoterapia. Parece-me que isso seria voltarmos muito tempo atrás e subalternizar aquilo que é a importância da saúde mental. Não faríamos isso, não nos passaria para a cabeça fazer isso com serviços de especialidades médicas. Não nos passaria pela cabeça. Portanto, seria claramente passar a considerar que a saúde mental, afinal, é mesmo de segundo plano e é mesmo uma coisa que não faz parte da saúde, é uma coisa à parte. Portanto, essa é a nossa maior preocupação nessa matéria. Quanto às inscrições das pessoas coletivas, não temos nada a apontar. A ressalva que tínhamos no âmbito mais geral tem que ver com o problema da escapatória que existe para aquilo que é o exercício disciplinar naqueles que não são profissionais. E, enfim, é uma questão transversal, penso eu, a todas as ordens. Mas quanto ao resto do figurino, não se coloca muito, até hoje, nunca se colocou relativamente aos psicólogos que trabalham, no fundo, em sociedades multidisciplinares, muitas e muitíssimas vezes, na maior parte dos casos, e portanto a questão não se tem colocado, mas coloca-se nesta parte em particular, não é? Quando há pressão para determinadas práticas e esse exercício, e a expressão vem de quem não há tutela sobre eles em matéria ética e deontológica e, portanto, há aí essa questão. Depois, que eu tenho a certeza que me estou a esquecer de qualquer coisa, 120 dias são suficientes. À partida não é aí que nos parece estar o principal problema. O problema está na conjugação de prazos. Na conjugação de prazos é que eu acho que há mesmo um conflito. Acho que isso tem que ser resolvido. Os prazos acho que não batem certo uns com os outros e acho muito importante, mais uma vez, ressalvar a questão nas posições transitórias do que está em curso neste momento. Também, relativamente à remuneração dos órgãos sociais, dizer que nós remuneramos órgãos sociais, há bastantes anos que remuneramos órgãos sociais, num regime relativamente flexível, temos um regulamento de vencimentos, o vencimento foi estabelecido, é um regulamento aprovado em Assembleia de Representantes, os valores são os mesmos desde o início, que foram aprovados da Ordem, não sei há quanto tempo. Acomodar os do provedor, nós não julgamos ser um problema da maior importância no nosso caso, não julgamos ser esse um problema, desde que
como agora ficou feito nesta alteração, a competência de gestão não seja retirada à direção. Ou seja, a proposta é uma proposta de regulamentos de vencimentos una, que é apresentada à Assembleia de Representantes. A Assembleia de Representantes, como já hoje, discute essa proposta, aprova ou não aprova, e ela agora, essa é a novidade, vai para o Conselho de Supervisão. Se isto funcionar assim, a proposta que sai da direção é uma proposta que já tem que respeitar com equilíbrios orçamentais e, portanto, já tem que ser feita no seu todo a respeitar aquilo que é o equilíbrio e a sustentabilidade da própria ordem. Sim, e também do Conselho Judicional, que eu já agora gostava de dizer, foi muito importante terem acedido a esse pedido que nós fazemos já há muitos anos, que gostaríamos de ter esta possibilidade. Já na revisão anterior de estatutos, nós quisemos que isso acontecesse, que era o Conselho Judicional poder, eventualmente, ter alguma forma de remuneração. Esta possibilidade, nesta versão, está contida e gostaríamos muito que fosse defendida, porque ela é muito importante para a sustentabilidade da gestão dos processos disciplinares na ordem dos psicólogos. E eu penso que, grosso modo, julgo que tereis dado resposta às perguntas dos seus deputados. Muito obrigado. Obrigada a nós, Sr. Bastonário. Queria concluir esta audição agradecendo muitíssimo a disponibilidade da Ordem dos Psicólogos e colocando-se este grupo de trabalho também na disponibilidade daquilo que entenderem que pode ser útil, e ficamos a aguardar os contributos que nos farão chegar e que encaminharemos para todos os grupos parlamentares. Sr. Bastonário, muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade e pela colaboração com a Assembleia da República. Muito obrigada. Srs. deputados, boa tarde a todos. Amanhã temos uma reunião ao fim da manhã e depois temos uma audição às 2 da tarde, que é a Ordem dos Médicos Dentistas. Portanto, até amanhã, Srs. deputados.